Olá, gente. Talvez vocês estejam ouvindo um barulhinho, um zumbidinho, porque é o meu ventilador. Na minha casa eu não posso ter ar refrigerado, porque não é permitido ar refrigerado para fora do prédio. E como é um prédio muito antigo, não tem aonde colocar refrigerado para dentro. Teria que fazer uma obra absurda que eu não vou fazer. Então tem um zumbidinho porque está muito calor. E aproveitando que está muito calor, eu queria comentar sobre essa conferência que está existindo em Glasgow, que começou, se eu não me engano, no dia 31 de outubro e vai até o dia 12 de novembro. E que começou, ela foi aberta por um discurso do britânico de 95 anos, o Sir David Attenborough, que tem uma... que para os britânicos a voz dele, os programas que ele fez sobre natureza, sobre os animais, é uma super referência. E ele abriu, acho que o primeiro dia, se você colocar discurso Sir David Attenborough no YouTube, você vai conseguir assistir 95 anos e absolutamente empolgado. Ele vai crescendo durante o discurso para uma plateia respeitosa, mas também desatenta, alguns bem desatentos, outros usando o celular, outros olhando para o que tinham levado por escrito, uma plateia um tanto respeitosa, mas bastante gelada também, entendeu? Agora, oremos que consigam fazer alguma coisa, porque aqui em São Paulo eu cheguei a 30 anos, eu ainda vi São Paulo, não com garoa, porque já era pedir demais, mas os verões eram frios, chovia, e São Paulo está virando um deserto. Então, e o ar muito, muito sujo. Essa coisa da máscara vai me salvar, porque um médico me pediu para usar máscara desde 2013, mas eu ficava constrangida, não, porque eu ficava com medo que as pessoas pensassem que eu estava doente, que eu tinha tido tuberculose, alguma coisa assim. E aí eu não consegui usar. Ninguém usava, né? O Japão já usa há muito tempo. Agora eu acho que eu vou ter mais saúde, porque caminhar às 4 da tarde no dia seco de inverno de verão, sobretudo de inverno em São Paulo, é preparar para quem tem alergia, para quem tem uma sensibilidade maior, uma pneumonia, se você não se cuida, porque o ar é muito seco, só tem sujeira no ar, você respira sujeira. Voltemos à astrologia, mas essa questão do clima tem a ver porque todo o peso que a gente vai ter sobre o signo de Touro, que eu vou voltar a falar nisso, assim que o nó do lunar norte entrar em Touro, e depois Júpiter em Touro, a conjunção Júpiter-Urano em Touro, é para construir uma terra nova, né? Para construir um planeta novo, para construir hábitos, se livrar de vícios. Eu tenho um pecado mortal que se chama plástico. Eu hoje comprei folhinha de hortelã e comprei o que mais? Comprei morango e pêssego para botar na água, para beber mais água, porque eu fico bebendo a água São Lourenço que vem no plástico. Aí é um horror, é um pecado, é um erro, mas paciência. Eu vou tentar me livrar disso, pelo menos comprar menos água dentro de plástico. Seguinte, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando de Marte oposição Urano no dia 17 de novembro, que aí eu acho que a conferência já acabou. 17 de novembro, às 14 horas e 45 minutos, você tem Urano conjunção Lua,
Marte, oposição exata a Urano, 17 de novembro, 14h45, 2h45 da tarde. Alguém pode cair? Pode, alguém pode cair. Esse mês de novembro vai ser agitadíssimo, é um mês bom para os negócios, para a Bolsa de Valores deve ir lá em cima, no dia seguinte despenca, vai de novo, porque Escorpião é um signo de mercado financeiro, é um signo de movimento que a gente faz para transformar o dinheiro em riqueza. Eu já falei um pouco sobre isso. Touro é aquele sujeito que ganhou pouco a vida inteira, economizou e consegue fazer o dinheiro render. Ele consegue comprar a casa dele, ele não ostenta, ele é uma pessoa simples, ele conta os centavos, ele não precisa se matar de trabalhar ou correr atrás de dinheiro ou fazer investimentos arriscados. Ele sabe que devagarzinho ele vai construindo a segurança financeira dele. Ele vai colocando tijolinho em cima de tijolinho e ele sabe que se ele coloca um punhado de areia todos os dias no mesmo lugar, ele vai construir uma montanha. Escorpião faz movimento com dinheiro e gosta de arriscar. Dostoiévski era nascido em 11/11, esqueci o ano, mas acho que tem até uma citação do Dostoiévski num dos textos que eu fiz. Mas ele era de 11/11, ele era escorpião, ele jogava. Ele jogava. Tem um conto chamado Jogador, que é uma passagem da vida dele, porque o cara ganha, vai pro quarto, volta e perde tudo, né? Porque a questão do jogo é a questão da adrenalina e não exatamente do dinheiro em si, mas muito mais a adrenalina do uau, ganhei, uau, perdi. Enfim, seguinte, eclipse lunar, 19 de novembro, 5h57 da manhã. Na hora do eclipse, Vênus em trígono, praticamente exato com Urano. 12 graus de Capricórnio, Vênus, Urano 12 graus de Touro. Vênus 12 graus de Capricórnio, 18 minutos, Urano 12 graus de Touro, 12 minutos. Sol, Mercúrio, Marte em Escorpião, Lua em Touro, Urano em Touro. Júpiter na cúspide da casa 4. Quem tem força no eclipse lunar é o Sol. E o Sol, Mercúrio e Marte estão dentro da casa 12 na formação desse eclipse, dessa lunação. Netuno trígono Mercúrio, Netuno trígono Sol. Então, aqui não deu o trígono. Pode puxar o trígono. Fez trígono com Netuno, com Mercúrio, puxa o Sol, não tem problema nenhum. O que a gente precisa fazer com Plutão em Capricórnio e com Urano em Touro e com Escorpião tendo força nesse eclipse é remover aquilo que não faz mais sentido. Quando esses planetas retiram das nossas vidas hábitos, situações, empregos, pessoas, vínculos, o que eles estão removendo é o que não faz mais sentido. Das duas, uma. Ou a gente está aprendendo que não cuidou como deveria ter cuidado, e aí a gente perde, porque pediu para perder. Como eu tive há pouco tempo, infelizmente, uma moça que o marido saiu de casa e ela teve que reconhecer que nos últimos 2 anos, por conta da pandemia, ela falou que ela não teve paciência nenhuma, que ela não quis mesmo tentar ter paciência, que ela errou muito e aí ele cansou, né? E saiu de casa. Esse é um exemplo. Mas
às vezes a gente não se responsabiliza quando Urano, Netuno e Plutão retiram das nossas vidas aquilo que a gente mega valorizava. Só que depois a gente vai entender que se não houvesse aquela transformação, se não houvesse aquela perda, se não houvesse aquele desligamento, nós iríamos sofrer depois, por outros motivos. Na hora em que Plutão, Urano e Netuno retiram situações, status das nossas vidas, a gente tem um aprendizado nisso. E é esse aprendizado que vai dar força para a gente para estar suportando. É o fato da gente buscar um significado naquilo que está acontecendo e, diferentemente do exemplo que eu dei, porque o exemplo que eu dei da moça impaciente com o marido durante 2 anos, tratando ele mal, coitado, sem ter motivo para isso, porque ele não tem culpa da pandemia e de 3 crianças dentro de casa, entra Saturno, né? Porque o Urano tem a ver com a ruptura deles tem muito a ver com Plutão, porque teve muita briga, infelizmente, mas quando Urano, Netuno e Plutão nos surpreendem com alguma situação diferente que a gente não esperava, é muito comum você entrar num trabalho super mega entusiasmado, de repente você percebe que aquilo que te prometeram não vão cumprir e que de repente te disseram que você ia fazer X e você vai fazer X mais Y, mais Z, mais A, mais B, mais D, sem ganhar mais um tostão por isso, ou desapropriações ou situações muito mais graves. A gente tem que tentar, na medida em que a gente não consegue nem se responsabilizar por aquilo que está acontecendo, mesmo às vezes por algumas doenças, a gente não consegue entender por que eu tenho que passar por isso, tentar encontrar um significado e o que é que a gente está aprendendo, o que é que a gente pode estar ganhando com essa experiência, né? Essa é a função de Urano, Netuno e Plutão no nível mais individual. No nível coletivo, o que eles pedem é uma abertura de cabeça, uma abertura de mente para essa nova fase que a gente está vivendo. A gente não pode carregar as velhas instituições, a gente não pode carregar os hábitos de uma sociedade que não compartilha a riqueza de uma maneira mais justa, que não tem a menor preocupação com a educação. Vinde a mim os outros que se danem, me parece que é como é que se diz? O ditado ainda de muitos governantes. Então, a gente não pode entrar nessa fase nova, nessa era de Aquário, com aquele tipo de solidariedade que é uma solidariedade pós-trauma, né? Depois que acontece a ruptura da barragem, depois que acontece o incêndio, depois que acontece a inundação, que acontece há mais de 40 anos sempre, e ninguém faz nada para prevenir, para cuidar, para ter uma arquitetura sustentável que dê conta da chuva. Enfim, eu queria que fosse para o Instagram, eu vou ter que parar aqui. Daqui para frente, eu vou gravar mais tempo e aí fica no YouTube. E a gente retoma ainda essa questão de Urano em Touro, tá bom? Que vai marcar 2022 também. Vou falar de 2022.